Bom dia! Cá estamos novamente, dia 15 de agosto, e o tempo segue passando. Começando mais um Despertando com Dharma, segunda-feira. Bom dia, Isis. Me liga, diz o Tony Platão. Ana Tereza, bom dia, tudo bem? Fran, como é que tá, Fran? Tudo bem? E aí, Mauro? Tudo certo? Bom dia, Rossana. Nosso jogo não tem regras nem juiz. Tudo bem, gente? Como foram de final de semana? Bom dia, Carla. Carla, agora que eu me toquei, eu vi uma foto com a família. Eu conheço a tua irmã, que falou que ela tá aí. Conheço ela. Agora que eu vi a ligação. Tudo bem, Fran? Como é que tá? A prima? Rosenilda, bom dia. Como foram de final de semana? Dia dos Pais? Tudo tranquilo? Bom dia, nega. Nega e seus gatos. Eu já li aquele livro que tu colocou lá. Ah, é muito legal. Esse cara é um... Bom dia, Fred. Tudo bem? Acho que conheço ela sim. Se é a que tá na foto, eu conheço, sim. Ela me conhece também. Da onde não me lembro. Tudo certo, gente? Final de semana tranquilo? Eu estou bem, Rosenilda, obrigado. Passei o final de semana estudando, extremamente estudando. Fui só numa feijoada com o Fred e a Fabiola, no sábado, porque o Solon e a Andréa tocaram. Aí eu fui lá prestigiar, mas voltei para estudar. Eu tô, como eu disse para vocês, estou revisando o próximo livro que vai sair pela editora Bodigai. Olha aqui quantos apontamentos. É um livro extremamente complexo. Esse eu não vou ler no Dharma. Bom dia, Sinara. Esse não dá para ler no Dharma, que é um tratado sobre os yogas de Naropa e é extremamente complexo. Não é um livro que se lê, é um livro que para pegar numa vida e praticar uma vida inteira, assim. É a primeira leitura que tem sobre em português desse assunto. Um tratado lá de 1300, mais ou menos. E se a gente praticar isso, a gente está feito. É uma prática, todo livro é uma prática só. Basicamente uma grande prática. A gente precisaria ir para um lugar e ficar uns 3, 4, 5 anos praticando. Para se chegar perto de atingir alguma coisa, para vocês terem uma ideia. Bom dia, Rosa. Então eu fiquei imerso nessa leitura, extremamente concentrado. Extremamente concentrado. Agora estou no final. Hoje eu já envio para a editora, para o Enio, para eles verem os apontamentos e para o tradutor também. Mas é muito impressionante. Eu estou bem impressionado. Assim. Eu já tinha lido esses contextos em outros sistemas, como no Bompo, e naquela época que eu lia, uns 7 anos atrás, talvez, não sei, nunca lembro de tempo, pode ser 5 como pode ser 10. Mas eu já tinha ficado, isso aqui tem muito material. Bom dia, Sani, tudo bem? A Rosenilda diz que dá aula de danças circulares, que legal, que bacana. Aonde tu dá aula de danças circulares, Rosenilda? Em que cidade? E quando eu li no Bompo, eu fiquei muito, muito impressionado, assim, sabe? Poxa, tem muito material pra gente praticar. E depois aquilo não consegui mais acessar em outros lugares. E agora tem esse presente, assim, cai no colo. Então logo vocês terão... Já dá para comprar o livro, fazer a pré-compra, sabe? Que é legal, assim, tá ali na editora Bodhigaya, os 6 yogas de Naropa. Então para quem quiser. Bom dia, Rosali, bom dia, Conceição. Vamos lá para o nosso livro? Vamos finalizar? Essa semana a gente finaliza, é de verdade. Agora tá valendo, agora é jogo. Então, antes disso, as notícias da semana. Terça-feira, às 19h15, tem aula presencial. A gente segue estudando umas práticas sobre as emoções, que está muito legal, muito legal. E quarta-feira de manhã, às 7h15 da manhã. Era isso. E na comunidade, terça e quinta, tem prática de meditação às 7h15 da manhã com a Fabiola. A Rosenilda disse, estava fazendo aula com a prof. Renata Vasconcelos. Muito bem, não sei quem é, mas está ótimo. Perfeito.
Editora Bodhigaya, A Infinita Jornada da Consciência, com Enio Burgos. Muito legal, Zenilda. As danças circulares é um processo legal também de se trabalhar. Eu nunca fiz, mas ouço quem faz e respeito muito. Acho muito bacana. Então a gente está na página 329. Então a gente ontem, no sábado, a gente fez uma gaúcha de Porto Alegre. Tá. Então a gente está mais ou menos aqui, ó. Vou só voltar um pouquinho, que a gente falou, nós terminamos com o poema do Neruda, né? Sansara é ilusório. Logo, a qualquer momento, cada ser pode soltar as correntes, lembram? Que o prende, pois tais elos não são feitos de ferro ou aço. Ah, Mauro, bem lembrado. Obrigado. Hoje à noite tem encontro com a comunidade, às 19h15. A gente segue discutindo o livro do Mathieu Ricard, A Arte da Meditação. Bom dia, Juliane. E tá bem legal, porque a gente não tá com nenhuma pressa, assim, a gente pratica, conversa, aplica, muito leve, assim, sabe? Sai de um lugar mais denso, assim, como essa leitura, e ali a gente tá leve. Se alguém traz um assunto, a gente já discute, bota no meio sobre o livro. A gente não tem nenhuma pressa de ler o livro, é muito, muito legal isso. Então, hoje à noite, 19h15, na comunidade, entrem. É no Meet, só me chamar. Não sendo materiais, eles são feitos de poderosas e invisíveis energias muito sutis, que todavia não resiste uma respiração consciente. Vocês já perceberam que todas as nossas noias não resistem, olha como ele diz aqui, não resiste uma respiração consciente. E é bem isso mesmo. Há um olhar atento, há um passo consciente. E ao mesmo tempo é tão denso esse elo, tão denso. E o passo seguinte, largar Sansara, desdenhar de Yama Dharmaraja, lembro do Yama, do demônio, assim a gente pode chamar, né? Porque ele na verdade é um espelho que ele mostra. Deixa-se ir adiante. Depende apenas de um ato de desprendimento e coragem, pois estamos acostumados ao nosso sofrimento. Por pior que ele seja, nós já o conhecemos, ele nos é familiar. Estamos aderidos a ele através de muitos laços estreitos e sutis. Nosso sofrimento pode nos acompanhar por tanto tempo que se tornou uma companhia inseparável que nos identifica pessoalmente. Sem ele já não saberíamos mais quem somos, pois somos aquele que carrega aquela cruz. Ah, que legal. Por conseguinte, por vezes, boicotamos a nossa própria felicidade, essa desconhecida. Logo, é preciso coragem para respirar novos ares, pisar novos caminhos e, erguendo o olhar das nossas mazelas, vislumbrar novos horizontes. Que bacana. O ser humano necessitaria, em algum momento, conscientizar-se de que fez demais, atua demais, corre demais e que, de fato, nada há para ser feito. Jamais faremos algo tão maravilhoso ou extraordinário quanto o que já está dado e encontra-se perfeitamente disponível na natureza. Nada tornará o ser humano maior do que aquilo que ele já é. E se há algum gesto a ser realizado nesta vida, seria o de chegar ao momento presente. Chegar aqui e agora a 100%. Estancar a divagação mental e a ausência da mente em relação ao corpo e ao coração. O gesto de tornar mente, corpo e coração inseparáveis. A yoga da vida é chegar aqui. Aqui pode ser a yoga ou o yoga. Porque no sânscrito, o A ele é masculino. Praticar meditação em mente atenta. Sabiam que tem 16 vogais no sânscrito? Bacana? Uma informação importante. Vocês hoje, agora meio-dia, vocês chegam, vão almoçar com alguém assim, estão fazendo uma média, tá? Tá indo lá, tá fazendo aquele flertezinho e só manda assim, né? Só pega e larga essa. Sabia que no sânscrito tem 16 vogais? Tipo de conversa que não pega ninguém. Ah, tá louco. Bom dia, Ângela. Então não aprenda essas coisas comigo, não adianta. O budismo é uma conversinha que não...
Praticar meditação e mente atenta, por conseguinte, forma o caminho que conduz ao cume da íngreme montanha da autoconsciência. Mas quem seguirá através dele? Bom dia, Grácia. Você, eu? Quem seguirá? Alguns daqueles meus companheiros de almoço na beira da estrada, lembro que ele contou da historinha da estrada? Invariavelmente trago comigo a forte sensação de que já estamos todos seguindo pela infinita jornada da consciência. A senda dos intrépidos exploradores. Apenas ainda não nos flagramos, não sabemos ou não fomos avisados disso. Os bardos. E externamente ao eixo da roda, há um novo círculo que envolve os 3 animais símbolos do obscurecimento da mente. Este espaço circular é repartido formando 2 metades, uma com fundo claro e outra com fundo escuro, cujos desenhos são opostos. Um dos lados mostra seres semelhantes a fantasmas, movendo-se para baixo, caindo como se despencassem em um abismo, enquanto o outro lado mostra seres semelhantes, porém movendo-se no sentido oposto, ou seja, para cima. Então você já viu a roda da vida, né, tibetano? Então ali também no centro tem os animaizinhos, né? E aí os bardos na volta, assim, um ao contrário do outro. Nós precisamos ultrapassar esse tipo de entendimento, gente. Se vocês têm sede da jornada da consciência, do próprio estudo do budismo, do próprio estudo da meditação, é preciso ultrapassar esses conceitos todos no sentido de entendimento, assim, de estar introjetado, de ter sede de aprender, assim. Mas uma sede saudável, assim, eu tive que aprender a fazer essa sede saudável, porque senão eu me obcecava, né? Então eu tenho que ter sempre um cuidado com um pé aqui na terra e outro, né? E outro nos estudos. Mas por que tem que ter essa sede, essa vontade, essa aspiração, essa motivação? Porque há muito, não se acostumem com a ideia do conhecimento ali sobre as estruturas iniciais do budismo, né? As 4 novas verdades, né? A roda da vida, porque ainda é inicial, né? Não inicial no sentido de simples, não é isso. Bom dia, Pati, tudo bem? Mas no sentido de precisa transpor isso. E aí, bom dia, Fabiola. E uma vez que a gente transpõe isso, há muito mais ainda para se estudar. E a gente precisa transpor também os estados da meditação de mente atenta, da meditação ou zazen, ou shamatha, em que há estabilidade, para sim chegar a um ponto de trabalhar junto Vipassana. E ainda não é o fim. Ainda é um meio. Então, a partir do momento que a gente conseguir entender essas estruturas que ele está falando aqui na Jornada da Consciência, entender, introjetar isso, eu tenho que saber jogar esses links todos. Bom dia, Dani. Saber jogar isso na minha mente, usar isso, entender todas as interligações. Eu sei que eu estou falando e pode estar soando para alguns assim, tipo, o que ele está falando? Mas conseguir fazer esses links todos na sua mente. Eu sei que é complexo, vai levar uma vida para construir isso, mas enfim, todos nós temos uma vida. Uma vez que feito isso, a gente passa para outros estágios de estruturas de práticas, como esse que eu estava contando aqui dos apontamentos aqui, né? É uma loucura. Então é tu partir para outros estágios de prática que são... Se tu não tiver esses estágios iniciais, entender o básico do básico, que é a shamatha, tu estabilizar, que é entender os ensinamentos do primeiro giro da roda do Dharma, e chegar até o terceiro giro com vacuidade, shunyata, enfim, tu não vai conseguir atingir aqueles estados ali de percepção. Então, estou dando uma dica. Pô, mas eu estou satisfeito aqui onde eu estou. Pô, vamos mais longe. Bom dia, Márcia. Os seres em decaimento representam os seres que estão sendo arrastados pelas emoções aflitivas ou energias de hábito degradadas associadas a práticas de não virtudes ou karma negativo. Mas eu falo isso, não é para vocês ficarem desanimados, tem tudo isso, eu não vou chegar nunca. Não, é para ter motivação. Pô, quanta coisa boa que eu posso aprender ainda. Sabe? Eu fico muito
Vocês não ficam? Eu fico. São seres. Ontem a Carolina quase teve que me arrancar o livro para eu deitar. E eu fui deitar com o livro. Agora deu, né, Gerson? Agora deu, né? Daqui. Tá louco. São seres que consequentemente obedecem cegamente aos 3 obscurecimentos da mente e seus derivados. Os 3, né? A ignorância, apego e raiva, violência, aversão. Os seres em ascensão representam seres que de algum modo seguem pelo caminho exatamente oposto ao da prática de ações virtuosas, evitando praticar o mal. Esta significativa parcela da roda do Sansara, vista como um todo, é uma alusão aos bardos ou estados intermediários da consciência, os quais tentamos descrever a partir da nossa perspectiva ao longo deste livro. Ao contemplarmos essa figura, podemos interpretar, através da sua posição de destaque e pelo fato de estar propositalmente separada das representações dos 6 reinos, que os artistas e mestres tentaram transmitir a ideia de que os bardos seriam estados, que de fato não pertencem a nenhum reino específico de Sansara. Eles seriam estados de consciência, também primordiais, de algum modo independentes, por assim dizer, do advento ou surgimento de quaisquer reinos do Sansara. Então ele está reexplicando os bardos, né? Uma vez que tais bardos estão sobrepostos ao eixo da roda formado pelos 3 obscurecimentos ou venenos da mente. Esta estratégica posição parece indicar que no espaço mental representado pelos bardos, estamos diante de uma dimensão bastante sutil e profunda da mente, na qual ocorre o contínuo processamento de pesos e contrapesos interiores, sem que necessariamente esteja completamente definido, ou sem que se tenha alcançado uma projeção mais clara, com real aparência de um reino. Após este elaborado processamento, manifestam-se os diferentes reinos. Que droga. Essa minha garganta. Eles correspondem às figuras que vêm logo a seguir, externamente aos estados intermediários. Este posicionamento denota então que os reinos de Sansara são projetados a partir dos obscurecimentos dos estados intermediários da mente. Os obscurecimentos ou venenos distorcem a visão, perturbam a lucidez original e os estados intermediários processam ativamente essas energias distorcidas em suas interações com os elementos acumulados, ou seja, as marcas dos registros, as sementes presentes dispostas à base da mente. Resumindo assim, gente, a gente tem que aprender a olhar para os bardos e para essas nossas aflições mentais, senão a gente não consegue praticar as práticas do Tsalung. A prática do Tsalung são as práticas dos três canais energéticos, né? Lalana, Hasana e Avaduti. Tá? Então, Avaduti central, canal azul, Lalana e Hasana, os canais vermelho e branco, masculino e feminino. Então, esses canais representam os 3 kleshas. E o canal central é o canal de sabedoria. E se a gente não aprender a dominar, ou pelo menos ter um controle sobre esses 3 kleshas, esses 3 animais, e sobre os 6 reinos, os bardos do obscurecimento, os bardos sansáricos, eu não consigo fazer com que essas energias elas transcendam. Então, aí que vem o jogo, aí começa o jogo. Em resumo, assim como os 3 venenos da mente, os 6 bardos podem ocorrer, ou melhor, interpenetrar quaisquer dos 6 reinos. Deuses, titãs, humanos, animais, fantasmas, famintos e demônios experimentam, respectivamente, o seu estado intermediário do bardo, do viver naquele determinado reino. Logo, o bardo da vida também é genérico. Do mesmo modo, todos os demais 5 bardos podem ser experimentados.
em qualquer dos reinos, ainda que isso possa não ocorrer. Quero dizer com isso que você poderá viver, meditar, sonhar e morrer, por exemplo, em qualquer dos reinos, indiscriminadamente, ainda que alguns dos bardos possam não ser concebidos a partir de um determinado reino. Isso quer dizer que, naturalmente, você poderá passar toda a sua vida sem jamais conceber a importância ou utilidade das práticas de meditação e mente atenta. E o reino humano é especialmente propício para alguém que se aproxime destas práticas e alcance a liberação. Os demais reinos, conforme já dissemos em outro capítulo, são pouco favoráveis a essa percepção. Se você estiver, por exemplo, vivenciando um reino inferior e começar a buscar ocupar algum tempo praticando meditação e mente atenta, se você começar a convidar os seres ao seu redor para praticarem em grupo, juntamente com você, isso será algo realmente admirável. Então, aquilo que eu falei da semana passada, eu ter ido no presídio, né? São outros reinos, né, que se chocam, assim. E aí tu convidar os grupos para participarem, tem que usar de outros meios, né? Meios hábeis, o vocabulário muda, a inserção na bolha muda, né? Na esfera muda, tudo muda. Então, se você conseguir espalhar o hábito da meditação e mente atento em ambientes que antes não era propício a tal prática, talvez os eventos neste reino infernal possam começar a ser revertidos. Talvez, se uma massa crítica de seres puder ser atingida e inspirada a praticar meditação e mente atenta, 3 coisas poderão ocorrer. O reino sofrerá uma melhora considerável, dá uma mexida, reduzindo drasticamente o sofrimento daqueles seres ali. Ou você, por praticar com dedicação, coragem e determinação, encontrará renascimento em um reino superior a este, ou ambos os eventos poderão ocorrer. Então, se vocês têm contato com algum outro tipo de reino, ou de comunidades, ou de grupos de pessoas, ou de pessoas que estão em outros reinos mentais, né? Reinos de consciência, pessoas que estão sofrendo, né? Em outros reinos mais violentos, ou nos reinos dos deuses também, né? Se a gente conseguir inserir uma pílula da prática, há um movimento ali. Há um movimento. No lugar onde a gente está, a gente pode inserir. Porém, lembrem de uma coisa. A gente não chega inserindo. Isso é uma regra. Não cheguem com esse ar de praticante, de budista, e comecem a falar. Só falem se forem realmente interpelados. Assim. E depois de 3 vezes, no mínimo. Se a pessoa perguntar, sim, sou praticante. Mas como é que é? Não, é uma prática sim. E a pessoa pergunta de novo. Bom, aí há interesse. Senão a gente não propaga o Dharma dessa forma vazia. Né? Há que se ter realmente um interesse genuíno próprio. Vocês vão entender isso. Então é somente após 3 vezes assim, que a pessoa demonstra que ela está aberta para receber o Dharma. Senão a gente não fala. Já passaram por isso? Quem já passou por isso aí? Levanta a mão. Que perguntaram e aí tu foi falar e a pessoa virou para o lado e foi fazer qualquer outra coisa. Além dos bardos, os 6 reinos. Além dos bardos, encontramos os desenhos relacionados ou representativos dos 6 reinos do Sansara. E ainda mais, externamente, esses desenhos visualizam-se as ilustrações, conforme apresentadas no capítulo anterior, dos 12 elos da cadeia da originação interdependente. Ninguém nunca passou por isso? Vocês nem estão me ouvindo, né? Vocês estão aí tomando café. A Roda da Vida pode ser considerada certamente uma das obras artísticas mais significativas que o ser humano já produziu na tentativa de transmitir experiências, conhecimento e sabedoria. O Mauro já passou. É interessante, né? E é bem isso. Ela é uma representação artística do Dharma, um esforço por expressar através do desenho, da imagem, o conteúdo das palavras ou discursos proferidos pelo Buda. A Rosenilda escreveu, estou ouvindo sim. Eu faço só para dar uma testada em vocês. Contemplá-la com certa frequência poderá despertar em nós, além de um sentimento de apreciação e enlevo, o real interesse por alcançar a compreensão daquilo que ela traduz. Com certeza sim, diz a Carla. A curiosidade que a roda de Sansara desperta
naqueles que a observam pode conduzir à liberação. Sendo assim, penso que este profundo e vasto ensinamento, codificado e oferecido simbolicamente em suas ilustrações, é um singelo texto, além de uma homenagem sincera. Busca contribuir com sua maior divulgação e reconhecimento. A Carolina botou um relógio, não faço a menor ideia do que isso quer dizer. Bom dia, Ana Tereza. Quer dizer, não, bom dia eu já dei, deve ser isso. Ah, eu também já passei, diz Ana Tereza. Será que a Carolina quer dizer bom dia, o relógio? O que ela quer dizer? Gente, o que é um relógio? Tá na hora de parar, tá na hora do... Não entendi. Eu também já passei, diz Ana Tereza, era isso que eu ia dizer e eu falei outra coisa. Bom, gente, já paramos aqui, vamos parar para fazer a prática. O que o Enio está tentando fazer é uma amarração. Não, vamos terminar esse parágrafo, que daí termina esse subcapítulo aqui. Contemplando a roda de Sansara e seus magníficos e enigmáticos desenhos, paulatinamente fui instigado pelo interesse em melhor compreender aquilo que ela está tentando transmitir. Em seguida, tornou-se uma necessidade de compartilhar essa apreciação de pensamentos. Eu também. Faço votos que esta humilde, necessária e necessariamente incompleta apresentação do incrível teor subjacente às suas belas imagens possa ter sido de algum modo proveitoso e útil. Então ele termina aqui esse relato sobre a roda da vida. Eu me apressei aqui para finalizar essa parte. Eu acho que essa amarração que ele faz no final, assim, até nem sei, é mais muito do próprio escritor, né? Não sei se seria necessário, assim, né? Uma vez que já está entendido assim, mas é uma forma como o escritor ou o pensamento se processa. Então a gente vai finalizando. Muito bem, faça uma inspiração profunda. Soltem completamente. E ao perceber que seu corpo e sua mente entraram em algum estado pacífico, uma aproximação do seu estado natural, vá deixando que seus pensamentos e sua respiração se acomodem nesse estado. Percebam que é como a água decantando, depositando toda a sujeira no fundo do lago, do copo, qualquer coisa, qualquer recipiente. Há uma agitação momentânea gerada pela leitura, pelas atividades pela manhã. E essa agitação vai subindo por todos os nossos chakras, nossos condutos. Gerando algum tipo de confusão. E à medida que eu aprendo a simplesmente soltar, eu deixo que isso tudo se acomode.
E a minha confusão está diretamente relacionada a qualquer movimento, qualquer corpúsculo que eu observe mais atentamente, que sobe nessa agitação dessa água, e eu me identifico com ela. Mas ao me identificar com esse corpúsculo, com esse obscurecimento, eu giro nesse redemoinho. Quando eu solto, eu não tenho mais fixação, eu retorno a uma base segura e tranquila. Procure observar esse lugar tranquilo da mente. Faça uma inspiração profunda. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos tornar um caminho iluminado. Gente, bom início de semana. Vamos lá, façam o melhor possível, errem bastante, usem a vida sem moderação e aprendam com as experiências. Certo? Até hoje à noite para quem vai participar da comunidade e até amanhã de manhã para quem estará aqui conosco.